Fala pessoal que acompanha o Portal Aeroflap. Como vocês puderam ver ultimamente nas nossas notícias que postamos no site, felizmente ou infelizmente para alguns, né, a Embraer quebrou o acordo com a Boeing quebrou o acordo com a Embraer, a gente não sabe direito no momento, mas o que nós sabemos é que depois desse último sábado que as empresas literalmente trocaram acusações entre uma e outra para saber quem quebrou o acordo literalmente, nós tivemos uma série de acontecimentos desde então, com o presidente da República se pronunciando, com o vice-presidente se pronunciando, mas esses dois aí não conseguem dar conta nem da vida dele, então vamos concentrar só nas duas empresas. Mas enfim, o que interessa desse acordo? E essa história é tão grande, pessoal, do acordo entre a Boeing e a Embraer, que eu vou precisar explicar para vocês pautadamente e bem calmo, de acordo com a sequência de toda a história. Bem, vamos lá para a primeira parte. Pessoal, é o seguinte, o acordo entre a Boeing e a Embraer, e vale ressaltar que as duas empresas nunca foram inimigas, sempre foram amigas, sempre estiveram ali no campo, vamos dizer assim, de desenvolvimento tecnológico e em colaboração mútua, inclusive naquele projeto Eco Demonstrator da Boeing, para melhorar as emissões de carbono dos aviões. E a Embraer também estava incluída nesse programa. Com base nesse conhecimento mútuo, né, que as duas empresas têm, a boa relação que o Brasil tem com os Estados Unidos, a Boeing anunciou ali no finalzinho de 2018, no início ali de 2019, que estaria fazendo um acordo com a Embraer pela compra de 80%, e vale ressaltar aqui, tá, que muita gente confundiu na época, e até hoje tem gente falando besteira sobre isso, mas é 80% da divisão de jatos comerciais da Embraer, que naquele momento englobava somente a linha E-Jet de primeira geração, que continua sendo fabricada até hoje, e também a linha E-Jet de segunda geração, que essa aí também está começando a ser fabricada e começou a ser fabricada ali em meados de 2018 e com mais uma linha vinda aí que é a E195 de segunda geração, que a Embraer vai certificar ainda nesse ano de 2020. Mas vamos lá, esse acordo previa que a Boeing ia pagar 4,2 bilhões de dólares para a Embraer por 80% da divisão de aviação comercial da empresa brasileira. A Embraer, no entanto, poderia ficar tranquila com a sua divisão de jatos executivos, que tinha recém lançado novas aeronaves, e até hoje a Embraer, mesmo depois de fazer esse acordo com a Boeing, a Embraer lançou novos aviões na divisão de jatos executivos e está sempre atualizando as suas aeronaves ali. Então a Embraer poderia ficar com a produção dessas aeronaves e também poderia ficar com a produção das aeronaves militares. Um segundo acordo, logicamente, não vou falar aqui, também englobava o KC, porém a Boeing não ia ser sócia majoritária, ia ajudar basicamente nas vendas do cargueirão aí, que a FAB já está operando, inclusive transportando suprimentos médicos em todo o mundo. O KC, vale lembrar, pessoal, é um substituto direto do Lockheed Hercules, que é o C-130 ali que todo mundo conhece, que tem o Super Hercules e o Hercules. Na FAB operava somente o Hercules. Bom, essa é a primeira parte que explica como esse acordo foi colocado no início. Agora nós vamos para a segunda parte dessa história inteira. Desde que a Boeing e a Embraer assinaram esse contrato de colaboração mútua, as duas empresas, desde então, conseguiram uma aprovação rápida aí dos reguladores, do presidente. Tinha a Golden Share da Embraer lá, que tinha que ter uma aprovação do governo brasileiro ali, estava na mão do presidente, conseguiu isso rapidamente. O problema, pessoal, é que o acordo tinha um limite no último dia 24 de abril. Se passasse disso, o acordo não valeria mais entre as duas empresas. E o problema é que esbarrou na regulamentação da União Europeia, que, sinceramente, pessoal, a União Europeia foi meio sacana aí, prorrogando, e com essa crise aí que a gente está vivendo, por causa dessa coisa, que eu não posso falar o nome, porque o Google está de olho na gente aí para banir o vídeo. Essa crise também atrasou um pouco esse processo e acabou que o acordo chegou ao seu limite de tempo. A Embraer tentou pedir uma prorrogação para obter, logicamente, a aprovação da União Europeia no futuro, porém ela também não conseguiu porque a Boeing não queria prosseguir com esse acordo. E aqui é um ponto que vai valer nas outras coisas que eu vou falar ao longo desse vídeo. Vale ressaltar, pessoal, que ali desde meados de 2019 até o final de 2019, a Embraer trabalhou para separar a divisão de aviação comercial, criando um novo CNPJ, separando as instalações, transferindo alguma parte da fabricação ali, que é em São José dos Campos, de jatos executivos, tudo para o interior de São Paulo, Gavião Peixoto, onde ela tem outra unidade, porque aquela unidade de São José dos Campos ia ficar totalmente com a Boeing.
Porém, vocês sabem que o acordo não foi para frente. Mas no período, os E-Jets ganharam uma quantidade considerável de encomendas e a Azul até recebeu o primeiro E-195 de segunda geração, né? A KLM assinou encomendas, a Azul expandiu suas encomendas, muitas companhias consideraram o avião da Embraer, mesmo sem um acordo conjunto entre a Boeing e a Embraer, vendendo aviões mutuamente, assim como a Airbus faz lá com o A220. Então isso mostrou um pouco da força que a Embraer tem no mercado, naturalmente, com as próprias operadoras das suas aeronaves, como a Azul e a KLM, que também preferiram trocar aviões da Embraer por aviões da própria Embraer, continuando no mercado regional. Mas também mostrou que a Embraer estava fazendo de tudo para o acordo ser fechado, enquanto vendia aviões. Daí, pessoal, em 2019, depois que o acordo foi anunciado, a Boeing entra em algumas crises, inclusive essa que a gente está atualmente, e que eu vou explicar um pouco mais para frente porque que isso afetou tanto a empresa americana. Logicamente a Embraer está sendo afetada, a Airbus também está sendo afetada, está todo mundo sendo afetado por essa crise, só que a Boeing já vinha de uma crise anterior, que era a crise que todo mundo conhece, do 737 MAX, onde a Boeing estava capitaneando os próprios recursos para consertar o avião, para certificar o avião, e além disso, a Boeing estava despendendo dinheiro do seu próprio caixa para pagar, literalmente, as indenizações para as companhias aéreas que encomendaram o avião e não viram ele na frota. Incluindo a Gol, disse que vai receber uma quantia da Boeing. A Gol também cancelou algumas encomendas do 737 MAX mais recentemente, mas essa foi a maior crise assim que a Boeing passou e que agora culminou com uma segunda crise, que é essa que nós estamos literalmente vivendo. Eu não posso falar o nome dessa coisa que está acontecendo, mas vocês entendem basicamente o que está se passando. A Boeing até então, antes dessa crise atual surgir, ela já tinha solicitado alguns empréstimos a banco para literalmente pagar o custo de desenvolver novamente o 737 MAX com aquela certificação que até hoje não foi emitida, enfim, vocês sabem a situação daquele acordinho lá que não foi muito para frente com a FAA, e a FAA até hoje não certificou o 737 MAX. Então ela pegou um dinheiro emprestado, literalmente, exatamente para isso. Não bastando cerca de 15 bilhões que a Boeing pegou emprestado entre 2019 e 2020 para custear questões do 737 MAX, incluindo indenizações, e vale ressaltar, pessoal, a Boeing está sem receita do MAX, que é o principal produto da empresa, desde março do ano passado. Então está uma situação bem complicada. É como se a Boeing tivesse, vamos dizer assim, paralisado a produção desde março do ano passado, não somente durante essa crise atual. Então ela estava realmente passando por um período complicado, apesar de ainda estar produzindo aviões até janeiro desse ano. Mas logicamente, né, vocês me entendem, o avião não foi entregue, então ele não foi pago, porque a companhia não vai pagar por uma coisa que ela não recebeu. Aí juntou essa crise que a Boeing já estava passando com a crise atual, e a Boeing agora está solicitando 60 bilhões do Tesouro Americano emprestado. Uma parte do dinheiro é doado, porque os Estados Unidos está meio nessa onda, mas mesmo assim ela está solicitando 60 bilhões de dólares, isso aqui é muito dinheiro, porque é dólar, né, pessoal, para literalmente custear suas operações e se reerguer. Então é um problema bem grande financeiro que a Boeing está passando. Vale ressaltar isso aqui, no ponto de vista de vários analistas e até da nossa equipe da Aeroflap, meio que uma unanimidade, que o momento financeiro da Boeing também culminou no fato desse acordo não ser fechado entre as duas empresas nesse exato momento. Além de que a Embraer, nessa crise, né, perdeu um pouco de valor de mercado, então esses 4,2 bilhões que eu falei no início do vídeo, que estavam baseados nas ações da Embraer em 2019, ao longo do tempo o valor da ação foi caindo e agora o valor da ação é cerca de metade do que era antes. Então a Boeing, ela, vamos dizer assim, talvez ela queria rever esse valor, pagar menos pela divisão de aviação comercial da Embraer, e também tem a chance da Boeing literalmente estar sem recursos nenhum para alocar esse dinheiro e investir na Embraer. Então aqui já entramos no terceiro ponto, né? E agora vamos para o quarto ponto, que eu vou falar mais ou menos o que está acontecendo entre as duas empresas. Bom, pessoal, o quarto ponto é composto por qual assunto, basicamente? A quebra de contrato, ela gera algumas indenizações que a empresa que quebra o contrato deve pagar a outra empresa que também está envolvida no contrato. No caso, a gente teve uma quebra de contrato ali e não deu para saber bem quem optou por quebrar o contrato, porque literalmente o contrato expirou pelo tempo. Porém, a Boeing disse que a Embraer não estava cumprindo alguns requisitos de transferência, né, da unidade de aviação comercial
para a unidade da Boeing de aviação comercial, né, transferindo a sua parte de aviação comercial para a da Boeing. Já a Embraer acusou que a Boeing está numa crise terrível, que não tem dinheiro para custear a aquisição da divisão de aviação comercial da Embraer e literalmente desistiu do negócio. Porque essa briga inteira entre as duas empresas? Porque literalmente envolve bilhões em indenização. A primeira indenização básica é uma indenização de 100 milhões de dólares, que é por quebra de acordo, né? É a primeira indenização a ser realizada, só que a Embraer ela vai recorrer na justiça por mais indenizações, porque a empresa brasileira, que fabrica aviões, todo mundo conhece, né? Então, ela gastou mais ou menos 500 milhões aí para fazer toda a separação da divisão de aviação comercial, das suas unidades, separar as linhas de produção que já existentes, né? Mandar a linha de produção de São José dos Campos para Gavião Peixoto, dos jatos executivos, né, no caso. E literalmente ela ficou no prejuízo, porque ela teve um gasto, separou e agora vai ter que juntar as empresas totalmente de novo. E ela está pedindo alguns bilhões de dólares em indenização para a Boeing. E vale ressaltar que no momento que eu gravo esse vídeo, o dólar está beirando os R$6. É triste. Bom, pessoal, tendo como isso, não dá para saber literalmente quem que vai vencer nesse acordo da indenização, né? Porque agora vai correr na justiça e a gente sabe que a justiça nem sempre consegue ser imparcial. Porém, a gente pode cantar um pouco do futuro da Embraer. Nessa crise atual que a gente está vivendo, né, que está bem difícil para todo mundo, para a companhia aérea, para fabricante, enfim, está todo mundo passando necessidade no setor de aviação. O futuro da Embraer é o mais claro que a gente pode ver. Até o momento, a Embraer é a única empresa de aviação, fabricante no caso, que não teve nenhuma encomenda cancelada. E aqui descartamos a Bombardier, porque a Bombardier agora está focando mais em jatos executivos. Então a Embraer é a única que não teve nenhuma encomenda de aeronave comercial cancelada, diferente da Boeing, que vários clientes cancelaram os 737 MAX. Já a Embraer não está sendo afetada muito com isso. A Embraer diz que tem uma boa posição de caixa, mas vai ter que fazer alguns ajustes nessa crise. Mas, ao mesmo tempo, a Embraer consegue empréstimos em bancos privados e até mesmo no BNDES. Então essa parte é bem interessante porque, assim, a Embraer ainda consegue sair dessa crise inteira, onde está todo mundo se endividando. Ela consegue sair com muita resistência, com muito caixa, muito dinheiro para sustentar suas operações. E vale ressaltar que o caixa que a Embraer tem consegue sustentar 2 anos literalmente sem produção, 2 anos da empresa sendo tocada ali sem produção. E isso é muito bom para a empresa brasileira, porém a Embraer tem que pensar em alguns novos produtos, aproveitando aí que a Airbus e a própria Boeing vão estar totalmente endividadas e tentando contornar toda a situação. A Boeing já demitiu funcionários, a Airbus já está falando em demitir funcionários e a Embraer até o momento está mantendo a galera ali de licença. Então, assim, é uma situação bem tranquila, não vou dizer que é tranquila, mas uma situação bem mais tranquila em relação às outras fabricantes, até porque a Embraer não é uma empresa de tamanho excepcionalmente gigante como a Airbus e a Boeing, que tem custos absurdos para manter toda a estrutura girando. Ao mesmo momento, pessoal, a Embraer tem bons produtos, a gente tem que ver isso também. A linha E-Jet é bem atual, então a Embraer já gastou dinheiro desenvolvendo um novo produto. Já o KC390 ele tem um grande potencial de comercialização internacional, porém a Embraer precisa verificar um pouco mais a parte comercial de venda do jato cargueiro, né, podemos falar assim, porque ele literalmente tem um bom potencial, mas as vendas não vão bem. Ao mesmo tempo, a Embraer tem a divisão de jatos executivos, que complementa ali a sua receita trimestral e anual, com muitas vendas aí de aviões, e todos os produtos que a Embraer disponibiliza nesse mercado de pequenas e médias aeronaves executivas são excelentes produtos e bem atuais perto dos concorrentes. E a Embraer também ali, vamos dizer, na linha do Phenom, ela consegue ainda liderar o mercado tranquilamente perto das concorrentes. Então, ela tem uma grande vantagem nessa parte também. Vale só ressaltar, pessoal, que uma opinião minha, que eu já falei há alguns minutos atrás, é que a Embraer deve procurar um produto novo para o mercado de aviação comercial, aproveitando a fraqueza da Boeing e da Airbus nesse período, e conseguir daqui para frente, nos próximos anos, como o avião demora muito a ser desenvolvido, conseguir colocar um produto novo no mercado e muito mais atualizado do que o das suas concorrentes. Bom, pessoal, isso aqui foi mais um esclarecimento para vocês sobre a situação atual entre a Boeing e a Embraer, porque teve muita fake news, muita gente falando o que queria e muita gente falando que não era verdade. Então, para ter mais vídeos informativos sobre esse, se inscreva no canal e até mais.